Olá, o Infra FM Talks de hoje tem o apoio da Novo Ambiente, que é uma empresa especializada em imobiliário corporativo. A equipe da Infra, então, gostaria de agradecer ao Paulo Crosby e sua equipe por apoiar essa iniciativa. Olá, hoje nós temos um convidado também muito especial. Nós estamos falando do Cláudio Mohammad. O Cláudio ele é diretor executivo da EBPM, Projetos de Engenharia. Ele tem uma carreira internacional aí maravilhosa, é desenvolvida na área de gestão de engenharia, e assim, para que vocês possam até conhecer um pouquinho, ele participou de 2 projetos bastante importantes aqui no Brasil, né, que foram as novas sedes da CNN Brasil, não só em São Paulo, também no Rio e em Brasília. E anteriormente ao projeto da nova sede da CNN, ele fez a implantação de todos os sites da eWork Brasil. Vocês também devem conhecer, né? Então, ele fez todo o trabalho, desde a due diligence, né, até a inauguração em cada um dos locais onde a eWork se instalou. Na verdade, foram os primeiros 21 sites que representam, para vocês terem uma ideia, mais de 120 mil metros quadrados, né, em 2 anos de implantação desses sites no Brasil. Cláudio, é uma alegria tê-los aqui. Seja muito bem-vindo ao Infra FM Talks. Obrigado, Lea. Eu agradeço o convite. É interessante e é importante poder ter este tipo de interação para ter mais comunicação nesta época de pandemia. Obrigado. Muito bem. Então, na verdade, eu estava conversando com o Cláudio, assim, vamos fazer uma entrevista diferente, né? A gente falou assim, vamos falar um pouquinho hoje de comportamento e planejamento, mesmo porque fazer planejamento num momento como esse é muito difícil. E até estava conversando com o Cláudio, quando você pensa em fazer planejamento, comportamento, principalmente quando a gente fala de espaços de trabalho, é um pouco complicado, porque a gente tem uma diversidade muito grande de profissionais nos ambientes de trabalho. A gente tem os baby boomers, nós temos aí a geração X, geração Y, e assim. E cada pessoa tem uma expectativa diferente, né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional ou na vida empresarial. Então, Cláudio, eu queria ouvir que você falasse para a gente, né? Qual que é o seu ponto de vista com relação ao comportamento das pessoas neste momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo inteiro, né? Com a pandemia do coronavírus. Comportamento, isso, o ser humano é complicado. Meu pai sempre diz que cada mente é um mundo, como querendo dizer que cada um vai reagir de uma forma diferente e a gente não vai saber como. Porém, existem uma série de atitudes que são, diria que padrão. É lógico que a forma de ser de um japonês, de um alemão, de um italiano, de um brasileiro, de um argentino, não são iguais. A forma de reagir, as disciplinas, porém temos coisas em comum, que todo mundo quer manter as liberdades individuais, com certeza nesta época, e também uma certa desorientação nesse comportamento. Falo desorientação porque as pessoas às vezes têm uma atitude desde o ponto de vista, sob o ponto de vista pessoal, outra sob o ponto de vista profissional e outra sob o ponto de vista empresarial. E mais ainda, quando não tem um guia claro no mundo todo, e diria que mais ainda no Brasil, não vamos falar de estratégia do governo atual, porque é só ligar a rádio e a gente Já sabe. todo dia, toda hora, e isso confunde. Então as pessoas não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, e portanto ficam vacilando no local, duvidando e não conseguem se planejar. Sim, e a gente é interessante você falar sobre isso, porque assim, tem várias instruções até da Organização Mundial da Saúde, né, sobre o que a gente tem que fazer, o tal dos protocolos, etc. e tal. Mas a gente ainda observa muita gente fazendo festa, né? A gente já viu aí na mídia as pessoas se encontrando, pessoas que não usam máscaras, né? Por que você acredita que tem esse comportamento, assim, mesmo a mídia estando o tempo inteiro falando, olha, vamos fazer do lado certo, embora, como você falou anteriormente, a gente tem um governo aí que está mal direcionado, né? Mas, assim, no geral, se tem uma comunicação sobre o que seria correto, né? Não sei se a palavra é essa, né? Fazer nesse momento, quando a gente fala principalmente de segurança das pessoas. Sim, é verdade que a mensagem fique em casa
única, disseminada por todos os meios de comunicação, e não há dúvidas disso. Ninguém está incentivando a ir para shopping, ninguém está incentivando a ir para uma balada, não. Mas, como me disse um carioca há poucos dias, ele me disse: o brasileiro tem memória curta, veja, estavam todos na praia no final de semana, nesse tom. E me disse: não estão nem aí, como dizendo, eles querem festa, querem carnaval. Imagina daqui a 6 meses ou um ano, tudo estará igual, não terá novo normal, tudo voltará ao normal. Isso era a análise de um carioca que ele mesmo não tinha ido para a praia. Estão as festas particulares, estão as pessoas que ficam em casa e que são responsáveis. Eu entendo que tem toda uma adaptação necessária e que vai ter um tempo para esclarecer. Obviamente, as pessoas jovens, as mais jovens, para elas, se vão para a escola, universidade, eles em si não são afetados pelo vírus. O único receio é levar para casa. Então, se fosse por eles, turismo não muda, sala de aula não muda, balada não muda, barzinho não muda, é tudo igual. Para eles, o mundo, para os mais jovens, vamos ver assim, não muda, são os mais idosos que têm o receio. Qual será o ponto real que vai acontecer? Não sabemos, mas como empresas, todos precisam ter um guia claro e se preparar. Por isso estamos falando de planejamento também. Tá, e você acredita que a gente vai sobreviver a essa pandemia com mais um alto ou um baixo impacto emocional? Isso vai demorar muito ou não vai durar? É só temporário? Como é que você vê essa questão? Primeiro, vamos nos posicionar na situação. Nós não estamos há 65 milhões de anos, onde teve um evento catastrófico para os dinossauros, levou à extinção deles. Mas os mamíferos continuaram, os peixes continuaram vivendo, aliás, continuaram melhor. Isso quer dizer que alguns estão melhor e outros podem até desaparecer. Não é o caso. Pandemia, os seres humanos já tiveram muitas e a humanidade não acabou e vai continuar. Isso não tenho dúvida. Se quanto ao impacto, entendo que esse impacto todos nós deveríamos tentar que seja positivo, pensando como, vamos dizer, um jovem de 30 anos hoje em dia. Hoje, daqui a 50 anos, ele conversando com o neto, e ele, o avô, conversando com o neto, e o neto perguntando: e o que fez durante a pandemia? E nesses meses de quarentena, ele que vai responder? Que só ia para a geladeira, que ficava assistindo filme? Não, ele tem que ter hoje essa responsabilidade de pensar: eu vou aproveitar este tempo, vou aprender, vou me preparar, e é um tempo muito bom para estudo, para se preparar. As pessoas, às vezes, não entendem hoje em dia a pandemia com internet. Imagino que faz 100 anos a pandemia sem internet era totalmente diferente. Dá para aprender, dá para se comunicar, dá para se comunicar a todos os níveis para saber o que está acontecendo. Enfim, acho que temos que nos posicionar os dias da manhã para ter uma certa responsabilidade do que fazemos hoje. Eu acho que esse posicionamento que você fala é importante também, porque assim, o empreendedor, no geral, pelo menos aqui no Brasil, a gente não teve na escola, né, vamos nos planejar, né, fazer tudo com planejamento. Ao mesmo tempo que, assim, como a gente planeja num país que está de ponta cabeça, no mundo que está de ponta cabeça, né? E eu queria que você, assim, né, como uma pessoa que, principalmente aí da área de engenharia, um expert nessa área, como que você orientaria as pessoas a se planejarem nesse momento? Bom, primeiro tem que pensar. Eu sempre falo que em várias das minhas apresentações tenho começado com engenharia é antecipação. Então a gente tem que tentar antecipar o que vai acontecer. Para isso, por exemplo, tem um gerente de um prédio na Avenida Paulista, que ele me disse que nestes últimos 3 meses foi quando mais trabalhou na vida, mesmo que não tem quase ninguém,
se preparou, botaram colantes no chão, está medindo a temperatura, mas tem uma coisa que ele não consegue mudar. 5.000 pessoas entrando no prédio, não tem transporte vertical para isso. Como que vai fazer com os elevadores? Aí vai ter aglomeração, precisa ter a parte comportamental das pessoas para manter distância, para tentar ter horários diferentes, enfim. Então, ele consegue preparar, é um exemplo simples, e até corporativo, em que ele consegue preparar muitas coisas, mas não consegue antecipar todas. Isso é parte do que nós temos que pensar no plano A, B, C, as alternativas, comunicação, conversar com todos aqueles. Alguém de uma área de saúde pode dar uma dica para alguém da área de um hospital, pode dar uma dica útil para a universidade, ou da universidade pode dar uma dica útil para, vou dizer até, oil and gas. Hoje estão abrindo as ofertas para a privatização da refinaria da Relam, aí perto de Salvador, Bahia, e todos bem sabemos, perguntar aos cariocas, se não, que quando tem investimento em oil and gas, isso tem um impacto, repercute em todas as áreas, então depois vai faltar prédio, vai faltar, enfim. Tem que pensar e consultar com aqueles que mais sabem também, e pesquisar e tentar imaginar esses cenários. E assim, e é importante também sempre ter uma visão mais sistêmica, né? Às vezes se faz o planejamento só olhando para dentro da empresa, e isso não funciona, né? Você tem que fazer um planejamento considerando todos os aspectos externos também, né? Do seu mercado, do dia a dia mesmo, né? Do mundo como ele está caminhando. Acho que isso é super importante. Correto, porque nós temos ouvido, vamos ter mais tecnologia. Qual tecnologia? Um aplicativo para conversar, ter uma reunião online. Isso já tínhamos. Tem que ver quais apps novos chegaram para ficar, quanto daquela internet das coisas, Internet of Things, realmente vai se acelerar. Isso é um ponto que eu queria comentar de o congelamento e a aceleração. A pandemia, em determinado momento, nos dá a sensação de que tudo fica no freezer, tudo para. Porém, outros assuntos se aceleram. Por exemplo, a implementação de novas tecnologias vai se acelerar. Redução de custos. Diria que todas as empresas vão acelerar essa redução porque todos estão sofrendo. Então, tem processos que vão ir mais rápido. Assim como hoje nos parece que alguns estão parados. Então, temos que pensar quais são e preparar-nos o melhor possível para todos eles. Muito bom. Falando até em acelerar, né, se você tivesse que fazer um comparativo, né, entre o retrato, por exemplo, da Bolsa de Valores hoje e os negócios empresariais, o que você destacaria? Que paralelo você faria sobre esse assunto? A Bolsa de Valores, o primeiro que eu vou falar é o que eu ouvi há décadas de um comentarista, ele comentarista econômico, hoje tem muitos, mas para ele era claro, na Bolsa de Valores, você compra com o rumor e vende com a notícia. Então, é antecipação, é expectativas. Senão, não tem como entender que a Bolsa de Valores nos Estados Unidos está no mesmo patamar pré-pandemia. Aqui está em 85%, 90%, porém, estamos vendo que toda a economia está mais devagar. Porém, a Bolsa se antecipa a isso. E às vezes se antecipa bem e às vezes se antecipa mal e tem aquele efeito manada, onde um dia as ações das companhias aéreas sobem 10%, outro dia descem 10%. Então, acho que a gente na Bolsa tem que saber analisar, pensar que esse driver dos movimentos, um é para o curto prazo e o do longo prazo de expectativa é o que vale. Então, realmente, quais são as empresas que vão melhorar e ter claro que não porque todos estejam apostando numa determinada ação na Bolsa de Valores, essa empresa vai se dar bem. Eu não quero fazer nome, mas tinha um conglomerado de empresas que acabava com letra X
e todo mundo comprava, mas enfim, depois tiveram que vender, e os que conseguiram, os que não, ficaram com isso de lembrança. Então, a Bolsa de Valores, sim, é um guia, mas tem que analisar com cuidado. Muito bem. E se você tivesse agora que dar uma mensagem para os nossos internautas que são facilities e property management, o que que você falaria para que eles observem a partir de agora, né? Além de planejar melhor, né, de analisar as coisas melhores daqui por diante? Basicamente, nessa parte de engenharia e planejamento, às vezes eu faço analogia com a viagem do carro. Até em épocas que não são de pandemia, a viagem pode ser da casa até o escritório ou de uma cidade para outra. Todo mundo sabe aonde vai ir. Então, a primeira coisa que temos hoje é que muitas pessoas, empresas, profissionais não sabem aonde vão ir. Então, primeiro ter isso definido. E depois, mesmo que você saiba aonde está se dirigindo, pode ter um engarrafamento, pode ter um acidente, pode ter pane mecânica. Então, esses inconvenientes e situações, não é que vamos evitá-las. Se acontecem na nossa frente, mas temos que estar preparados. Se uma viagem mais longa, gasolina, pedágio, seguro, mesmo que a gente tenha a experiência de viagens anteriores, se não tem, pergunta para quem já foi. E se já tem, então vai e se prepara, procura as análises. No caso das pandemias, da economia, já teve recuperações de guerra, de outras pandemias. Isso, olhar isso e fazer o que aconteceu no passado, uma boa parte poderá acontecer agora. E se preparar para isso. Minha mensagem é essa: pensar nessas, en procesos conocidos e históricos, aprender deles e tentar, em função disso, se preparar para o futuro. Muito bem. Cláudio, foi muito rico aqui ter a sua participação no Infra FM Talks de hoje. A revista Infra gostaria de agradecer aí muito a sua participação, realmente foi muito rica. E espero brevemente que a gente possa tomar o nosso café pessoalmente. Tá bom? Ok, Lea, eu agradeço, parabenizo mais uma vez. Eu sei que vocês estão se preparando até e se adaptando. Eventos que teríamos nesta época estarão para final do ano. As pessoas estão precisando esse contato de todo mundo se encontrar em um local, se ver, se abraçar, não só virtualmente, tomar um café, trocar ideias. E vocês estão fazendo isso. Parabéns.